Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, em vós termine tudo o que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei. Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico, aqui para o canal Católicos de Verdade. Resolvi então fazer essa live neste sábado de manhã, devido à importância deste tema, porque, mais uma vez, Papa Leão XIV, ele mostra que a teologia da libertação não terá vez no seu pontificado. E daí as pessoas podem falar para mim: ah, Tiago, mas a teologia da libertação continua muito forte ainda, tem muitos bispos. Sim, é evidente. Você não consegue eliminar ou restaurar tudo o que foi trabalhado nos últimos 60, 70 anos em 100 dias, né? Hoje o Papa Leão completa 100 dias de pontificado. Você não vai conseguir fazer isso em 100 dias. Mas as suas palavras demonstram que o Papa é um grande estrategista. Papa Leão, um grande estrategista. Por quê? Porque quando ele fala diretamente à América Latina, quando ele fala diretamente aqui, onde a teologia da libertação se difundiu, ele é muito claro que a centralidade da caridade, a centralidade da igreja, quando trata o pobre, a caridade, deve ser Cristo. Se não for Cristo o centro, não adianta nada, não resolverá nada. Então, indo ao encontro da mensagem que eu já trouxe aqui, logo lá no primeiro mês de pontificado do Papa Leão, quando ele se dirige ao CELAM, né, as conferências episcopais latinas, americanas e do Caribe, que ele fala claramente, né, mesmo a CNBB ter ido contrária à fala do Papa Leão, o Papa Leão ele dirigiu-se naquela mensagem ao CELAM e falou: magistério, tradição e escritura. E agora, na mensagem, uma mensagem ao encontro social, hein? É o encontro social, então a gente precisa entender esse contexto. Encontro social no Peru, que está ocorrendo hoje, ele fala que não adianta nada a vida, a caridade, se a centralidade não for o Evangelho de Jesus Cristo. Pois bem, então vamos colocar a imagem dele aqui jogando uma água benta na teologia da libertação, né? Porque é isso que ele está justamente fazendo. Pois bem, isso daqui vocês podem encontrar no Vaticano, no site do Vaticano, tá? Essa mensagem é uma mensagem do Santo Padre Leão XIV aos participantes da Semana Social do Peru, de 14 a 16 de agosto de 2025. Só tem em espanhol, tá? Lá no Vaticano só tem em espanhol. Então, eu traduzi automaticamente pelo celular, né? Vamos então ao conteúdo da mensagem. Saúdo cordialmente os participantes da Semana Social, que se realizará em Lima de 14 a 16 de agosto. Agradeço o convite dos meus irmãos bispos para compartilhar algumas reflexões com todos vocês. É evidente, para quem revê a história do Peru, que aquelas terras foram acompanhadas por um particular desígnio da providência, especialmente no que se diz a respeito à nossa fé católica, que sempre foi professada em harmonia com o cuidado e o serviço aos mais necessitados. Só assim se pode compreender a densidade de santidade que esta nação
tão próxima do meu ministério e da minha oração possui. Os testemunhos de vida mística em Santa Rosa de Lima, de caridade ardente em São Martinho de Porres e de amor aos pobres em São João Macias falam de uma presença vigorosa e fecunda do Evangelho, que nunca descuidou a oração no serviço ao próximo, nem se esqueceu dos pequenos, enquanto magnificava e embelezava o culto devido ao Deus eterno. Ou seja, aqui ele está falando do serviço aos pobres, o serviço e a caridade aos pobres, mas, o culto devido ao Deus eterno. Ou seja, ele já está colocando o que de fato é a DSI. O que é DSI, Tiago? A doutrina social da igreja. A doutrina social da igreja é o trabalho, o serviço que nós devemos fazer de amor, de caridade, de cuidado com os pobres, os pequeninos, os marginalizados. No entanto, tudo isso se faz, tá, com Cristo no centro. Vamos continuar então a mensagem do Papa Leão. A esse respeito, são esclarecedoras as palavras de São Paulo VI na canonização de Juan Macias. Ele uniu a todos na caridade, trabalhando por um humanismo pleno. E tudo isso porque amava as pessoas, porque nelas via a imagem de Deus. Como desejaríamos recordar isso a todos aqueles que hoje trabalham entre os pobres e marginalizados. Não devemos nos afastar do Evangelho, nem transgredir a lei da caridade para buscar maior justiça por meios violentos. Olha só, há potencial suficiente no Evangelho para suscitar forças renovadoras que, transformando pessoas a partir de dentro, as levem a mudar as estruturas de todas as maneiras necessárias para torná-las mais justas e mais humanas. O que o Papa, repetindo aqui a homilia do Papa Paulo VI, olha o que ele fala. O Evangelho, tá? Ele pode suscitar forças renovadoras que transformam as pessoas a partir de dentro, ou seja, muda as pessoas, e a partir dessas mudanças, as pessoas podem ser melhores para com o próximo, mais justas, pode fazer melhor a caridade, ou seja, isso aqui é a doutrina social da igreja. Sabe? Ele está falando que ao reflexo que a pessoa muda a sua vida, ela também se torna mais caridosa, mais participativa na caridade que é o Evangelho. Olha só, então a mensagem central dele sempre é Deus no centro, e a partir de colocar Deus no centro, você faz as outras coisas, que é o trabalho social. Vamos para frente aqui na mensagem do Papa Leão. Junto com estes 3 grandes testemunhos de vida cristã que nos foram deixados pelos séculos 16 e 17 e outros que ainda poderíamos mencionar, como deixar de recordar o ministério episcopal de São Toribio de Mogrovejo, espanhol de nascimento, mas evidentemente peruano, devido à sua atividade missionária e à sua extensa obra pastoral. Ao longo do seu episcopado, fundou 100 paróquias, convocou um conselho pan-americano, 2 conselhos provinciais
e 12 sínodos diocesanos. Tudo isso enquanto diariamente dava o melhor das suas forças aos abandonados e aos que habitavam aquelas regiões geográficas ou culturais que o meu predecessor, o Papa Francisco, chamava de as periferias. Podemos dizer que Toríbio foi no século XVI o símbolo episcopal da autêntica sinodalidade e do evangelho oferecido às periferias. As terras peruanas o viram não apenas no calor de uma ação apostólica que ainda hoje nos surpreende, mas também no seu próprio ritmo, mas também na quietude do seu rosto sereno e na sua aparência serena e devota, que mostravam claramente de onde vinham aquela força da oração intensa, união com Deus, da oração intensa, união com Deus. Ou seja, aqui ele trabalha outro bispo que, tá? Outro bispo que fez uma grande obra social, mas ele mostra que aquele bispo realizava tudo isso porque ele tinha uma união na oração com Deus e era devoto. Tá, vamos para frente. E agora chega o ponto mais importante, hein? Então não saia desse vídeo que é o ponto mais importante, que é essas duas últimas parágrafos aqui da mensagem dele. Ó, contemplemos agora o nosso tempo, está falando de agora, marcado por múltiplos desafios econômicos, políticos e culturais. A dor da injustiça e da exclusão sofrida por tantos dos nossos irmãos e irmãs impele todos os batizados a responder como igreja, segundo os sinais do tempo, a partir das profundezas do Evangelho. Para tal, precisamos urgentemente do testemunho dos santos de hoje, isto é, de pessoas que permanecem unidas ao Senhor como os ramos da videira, ou seja, pessoas unidas ao Senhor, hein? Porque os santos não são ornamentos de um passado barroco, eles emergem do chamamento de Deus para construir um futuro melhor. Compreendamos, ao mesmo tempo, que toda ação social, olha aqui, hein? Olha aqui, esse é o ponto. Vocês precisam compartilhar essa live, porque essa live acaba com a teologia da libertação, hein? Olha lá. Compreendamos, ao mesmo tempo, que toda ação social da igreja deve ter como centro e meta o anúncio do evangelho de Cristo. Ou seja, todo o trabalho social da igreja, ele deve ter como meta o anúncio do evangelho de Jesus Cristo, para que, sem descurar o imediato, tenhamos sempre a consciência da direção própria e última do nosso serviço. Ou seja, você faz a caridade, você faz a ação social, mas nós precisamos ter a consciência da direção do nosso serviço. Por quê? Se não doarmos Cristo na sua totalidade, daremos sempre muito pouco. Ou seja, a ação social, ela só pode ser feita se você doar Cristo. Porque senão, não vai ser nada. Olha lá, daremos muito pouco. Se você não der Cristo, você dará muito pouco. Vocês estão entendendo? Que o Papa está sendo muito claro. Cristo é o centro. Você tem que dar Cristo e, dando Cristo, você fará ação social, que é a caridade. E agora o último parágrafo, que é uma grande beleza também, olha lá, ó. Caros irmãos e irmãs, não há dois amores, mas um só e mesmo, que nos move a dar tanto pão material quanto o pão da palavra. Ou seja, só há um amor que move para que dê o pão material e o pão da palavra, que por sua vez, por seu próprio dinamismo, despertará a fome do pão do céu. Ou seja, tudo isso se faz em volta da Eucaristia. Aquele que só a igreja pode dar
por ordem e vontade de Cristo. Ou seja, deixa eu terminar então. E que nenhuma instituição humana, por mais bem intencionada que seja, pode substituir. Ou seja, o que o Papa está falando aqui? O Papa acabou de dizer que a igreja, ela dá o pão da palavra, ela dá o pão material, mas ela principalmente, tá? Principalmente ela dá o pão do céu, a Eucaristia, tá? A Eucaristia. Por quê? Porque por mais que uma instituição humana pode ser mais bem intencionada, tá? Ela não pode substituir o pão do céu, ou seja, a igreja, ela dá o Cristo todo, ela não dá só o social. Lembro do meu querido irmão Eudes Duarte, que ele falava que Dom Helder foi lá e ajudou no Rio de Janeiro a fazer um conjunto de casas populares lá, e depois de não sei quantos anos voltaram lá e não tinha católicos, só tinha protestantes. Por quê? Porque deram o material, deram o pão material sem dar o pão do céu. Ou seja, não adianta você dar às pessoas o pão material se você não prega Cristo junto. Se você não prega Cristo junto. Ou seja, olha lá, vou continuar aqui, ó. Vou repetir, ó. Despertará a fome do pão do céu, aquele que só a igreja pode dar por ordem e vontade de Cristo, e que nenhuma instituição humana, por mais bem intencionada que seja, pode substituir. E de nossa parte, não nos esqueçamos das palavras dos apóstolos dos gentios. Não cansemos de fazer o bem, porque a ceifa virá no seu tempo, se não desanimarmos. Com esperança de que esses dias sejam frutíferos e contribuam para um novo impulso pastoral social naquela querida igreja peruana, concedo de coração a todos vós a implorada bênção apostólica, Vaticano, 4 de agosto de 2025. Papa Leão aqui, ele coloca a teologia da libertação no seu devido lugar. No seu devido lugar. Aí ele nos mostra que ele é um grande estrategista. O Papa é um grande estrategista. Ele sabe muito bem com que ele está lidando. Nós estamos vivendo uma crise na igreja e o Papa ele não poderia chegar metendo o pé na porta, né? Então, ele estrategicamente, ele está devagarinho falando, opa, esse é o ensino, né? Quando você vê ele fala do casamento do homem e da mulher, ele já dá uma corrigida na Amoris Laetitia do Papa Francisco. Quando ele fala para o pessoal da teologia da libertação, magistério, tradição e palavra, ele está corrigindo a teologia da libertação. Quando ele fala aqui, ó, compreendamos que toda ação social da igreja deve ter como centro e meta o anúncio do evangelho de Cristo, ele está corrigindo a teologia da libertação. Por quê? Porque a teologia da libertação, ela é muito mais política do que cristocêntrica. Ela coloca o social e a política no meio, no centro, e não Cristo. Então aqui ele está corrigindo a teologia da libertação, sem deixar, né, de olhar os tempos que nós estamos vivendo. Porque, imagina, o mundo passa por diversos conflitos, né? Conflitos que não são práticos e conflitos práticos. Os dois. Então a igreja está no centro disso tudo. Então ele tem que falar pela paz também. Então por isso que muitas vezes o discurso do Papa Leão é voltado à paz. Mas doutrinamente ele já está corrigindo algumas coisas que saíram fora do prumo ali. Do prumo. Saíram fora do prumo. Então louvado seja Deus, né? Que mais uma vez Papa Leão
ele nos mostra com toda clareza que a teologia da libertação não terá espaço, não terá, vamos dizer assim, um papel principal. Ele está corrigindo. E, automaticamente, o pessoal que é inclinado a essa teologia, eles vão ter que mudar a sua forma de fazer, porque o Papa falando, eles têm que mudar. Oxe, não é verdade? Então, louvado seja Deus, né? Louvado seja Deus pelo Papa Leão, que mais uma vez coloca a teologia da libertação no seu devido lugar. Lembro que nós estamos na Quaresma de São Miguel e a Sanctorium católico, que são os melhores terços que eu conheço. Você pode entrar lá, sanctoriumcatólico.com.br, e comprar o terço de São Miguel Arcanjo. E comprando esse terço e utilizando o nosso cupom Católicos de Verdade 10, vocês ganham 10% de desconto, frete grátis e ainda uma dezena. E você ajuda o nosso apostolado, tá bom? Que Deus nos abençoe na defesa da fé católica. Salve Maria, viva Cristo Rei e viva o Papa Leão XIV.